Embora existam muito mais do que 2 temas aqui nessa passagem, eu vou falar apenas sobre oração e sobre anjos, até porque é uma relação entre os dois. O casal orava por um filho e Deus mandou um anjo para trazer uma resposta. Então vamos tratar desses 2 temas. Vamos ler o texto todo. Lucas capítulo 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes e a prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui a leitura do Evangelho de Lucas. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos oriente na compreensão da sua palavra. Senhor, nós tomamos esta palavra como sendo tua revelação infalível, inerrante, final, autoritativa, e sabemos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através da Escritura nós tenhamos consolo e esperança. Pedimos, Senhor, que a exposição dessa passagem abençoe o teu povo nessa manhã, nos edificando, transformando, nos dando maior conhecimento de ti e das coisas pertinentes ao teu reino. Orienta-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, especialmente os capítulos 1 e 2, nesses dias em que nós estaremos juntos, que formam o chamado ou a chamada narrativa da infância de Jesus. Como eu disse, é uma passagem peculiar. Ela ocorre no Evangelho de Lucas, aparecendo pedaços dela em Mateus, nada em Marcos e nada em João. Não é que a infância de Jesus, o seu nascimento e os fatos sobrenaturais que cercaram esse nascimento não fossem interessantes para os primeiros cristãos e para nós. Mas é que o alvo do Evangelho, de fato, é a razão pela qual ele nasceu, que foi, se tornando um de nós, morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, nos justificar
e abrir a porta para a vitória sobre a morte, o inferno, o pecado, introduzindo assim o reino de Deus já aqui nesse mundo. Então os evangelhos se concentram, na maior parte, naquela última semana de Jesus em Jerusalém, onde a sua morte e a sua ressurreição de fato vão acontecer. Mas os fatos relacionados com o seu nascimento são também importantes para nós e trazem lições preciosas, como nós queremos ver no tempo em que estudarmos estes assuntos. Ontem nós vimos a introdução do Evangelho, onde Lucas apresenta a sua obra, como ela foi feita e qual o seu propósito. E nós aprendemos que podemos confiar nesse Evangelho e na palavra de Deus, a Bíblia. Nós falamos das razões para isso. Nós falamos a respeito da maneira detalhada com que Lucas fez a sua pesquisa, as fontes que ele utilizou, que eram as testemunhas oculares. Também o fato da profecia que Jesus faz com respeito à destruição de Jerusalém. No ano 30, Jesus falou, 31, ele declarou que Jerusalém seria cercada de exércitos. Essa profecia foi registrada por Lucas 30 anos depois, nos anos 60, e acontecida nos anos 70. É tão clara a sequência e tão impossível de ter sido invenção humana, que para resolver o problema os estudiosos liberais jogam o Evangelho de Lucas para os anos 80, dizendo que era impossível que Lucas tivesse registrado aquilo antes que tivesse acontecido por causa da exatidão. E vimos também como esse livro, por si só, já fala ao nosso coração. Citamos o testemunho de Lee Strobel, que foi aquele jornalista com formação em Yale, ateu e casado com uma mulher que se converteu e que foi pesquisar a história, ou foi pesquisar a razão da mudança na vida da sua mulher e acabou virando crente. Escreveu um testemunho muito interessante que hoje, inclusive, é filme, é livro e filme. O que nós temos diante de nós é o começo do relato de Lucas. Depois da introdução, versos de 1 a 4, ele começa a narrar os acontecimentos. E ele começa narrando a história de um casal composto de Zacarias, que era um sacerdote, e a sua esposa Isabel, que também era da tribo de Levi, da descendência de Arão. Lucas nos diz que eles eram justos diante de Deus, que andavam nos preceitos e mandamentos do Senhor. Está aí no verso 5 até o verso 7. Eles eram um casal justo de acordo com a justiça e a piedade do Antigo Testamento. Não quer dizer que eles eram perfeitos, mas que eles cumpriam, no possível, o que a lei de Moisés mandava, com respeito à oferta de sacrifícios, às leis cerimoniais, à guarda do sábado, tudo aquilo, enfim, que compreendia a piedade judaica, eles observavam rigorosamente, temiam a Deus e andavam nos caminhos de Deus. Eram tão crentes quanto se poderia ser crente no tempo do Antigo Testamento. Notem, que é um detalhe, que embora Lucas seja Novo Testamento, ele narra acontecimentos que ainda pertencem ao Antigo. Nós precisamos lembrar que o Novo Testamento, propriamente dito, ele começa com a ressurreição de Cristo. Até a morte de Cristo, o povo de Deus ainda estava sob o regime da lei. Por isso que Jesus, quando curou um aleijado, ou um cego, ele disse, um leproso, ele mandou, vai se mostrar ao sacerdote. Isso está no Evangelho. Então as pessoas dizem, então está no Evangelho, é Novo Testamento. Não, os Evangelhos descrevem os acontecimentos antes da ressurreição de Cristo, quando o povo de Deus ainda estava debaixo da lei. Não é? Por isso que quando fala aqui de Zacarias e Isabel, dizem que eles eram justos de acordo com a lei de Moisés. Por isso que Jesus foi para a sinagoga, é por isso que os discípulos observavam o sábado no Evangelho. Então nós precisamos lembrar disso. O fato de que está no Evangelho não quer dizer que já é Novo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, começa a partir da ressurreição de Cristo, no que diz respeito a entender o progresso da salvação, da revelação da salvação de Deus. Mas esse casal, então, descrito aqui nas páginas de Lucas, era tão crente quanto se poderia ser debaixo da lei de Moisés no Antigo Testamento.
Depois nós lemos aí do verso 8 até o verso 23 da aparição de um anjo a Zacarias em resposta às orações que ele fazia, provavelmente com sua esposa, por um filho. Eles já eram avançados em idade e a esposa era estéril e provavelmente vinham orando por um filho durante muito tempo. E Deus então envia o anjo Gabriel trazendo uma resposta a essa oração. E aqui nós vamos aprender alguma coisa a respeito dos anjos e do ministério deles, naquela época e nos nossos dias. E nos versos 24 a 25, nós temos então a oração respondida, onde lemos da felicidade de Isabel em ficar grávida de João Batista em resposta às orações que eles haviam feito. Como eu disse, então, nosso alvo vai ser falar de dois dos temas aqui. Aqui é a oração e o ministério de anjos. João Batista, sem dúvida, é central na passagem, mas eu vou falar dele mais adiante. E vou falar bem, pode ter certeza disso. Vamos começar aqui com a oração, então. O que é que nós aprendemos nesse texto a respeito de oração? Isabel, diz o texto aí, vou concentrar nos versos 24 e 25 para começar. O texto nos fala aqui da felicidade de Isabel. Ela engravida após as palavras do anjo Gabriel, que chegou anunciando que Deus ouviu as orações e que ela haveria de engravidar. O marido não acreditou, não diz nada o texto se ela também não acreditou ou não. O fato é que ela ficou feliz da vida quando, pouco tempo depois das palavras do anjo, aquela senhorinha aparece grávida, né? Parece grávida. Não foi uma gravidez sobrenatural, ela teve relações com seu marido. O milagre foi que Deus tornou eficaz os meios naturais que já não funcionavam. Então, Deus tornou eficaz aquilo que naturalmente já não trazia resultados. Diz aí o verso 39 que ela se ocultou, né? Ela se isolou do restante do mundo, talvez foi para a casa dela nas montanhas, porque fica meio estranho a pessoa, uma velhinha buchuda, né? Que negócio, negócio meio estranho, né? A gente está acostumado a ver jovens, né? Ou senhoras até de meia idade, mas uma velhinha, né? Fica meio complicado. E talvez ela fez isso por causa de que era estranho, ou talvez para devoção e gratidão a Deus, como o verso seguinte sugere, né? O verso 25, que ela diz que o Senhor fez isso me contemplando para anular a minha vergonha perante os homens. Essa era a razão da sua gratidão e felicidade. Deus havia atendido às orações e dessa forma anulou o seu opróbrio. Não é que ter filhos era considerado, não é que não ter filhos era considerado uma desgraça em Israel, mas toda mãe em Israel esperava ser aquela que haveria de trazer o Messias ao mundo. E uma mulher casada sem filhos, com certeza ela se sentia bastante desconfortável numa cultura onde se esperava que a mulher fosse bastante produtiva em termos de filhos. Mas Deus respondeu à oração daquele casal. Nós aprendemos aqui várias coisas sobre oração e eu queria trazê-las para nós hoje. Primeiro, há no texto uma relação muito implícita entre a resposta de orações e a vida justa e reta que os dois levavam diante de Deus. A narrativa começa apresentando Zacarias e Isabel como sendo justos diante de Deus, verso 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos no Senhor. Eles são apresentados dessa forma, e em seguida, no verso 13, o anjo que aparece diz a Zacarias: a tua oração foi ouvida. E em seguida, no verso 24, a esposa fica grávida. Não dá para deixar de perceber que há uma relação entre essa vida de retidão, essa vida de santidade diante de Deus e a resposta da oração que foi obtida. Essa relação de uma vida santa e resposta de orações é muitas vezes destacada na Bíblia. As orações são eficazes porque são feitas em nome de Jesus, porque Deus é bom e Deus cumpre os seus propósitos. Mas, dentro dos planos de Deus e da economia dele, a maneira como ele gerencia
os acontecimentos, ele estabeleceu que pessoas que andam com ele, que vivem uma vida reta, terão suas orações respondidas com mais frequência e mais abundantemente do que aqueles que não andam em obediência ou que não buscam a Deus com tanta frequência. Tem essa relação. Quanto mais uma pessoa anda perto de Deus, quanto mais ela busca a Deus, quanto mais ela obedece a Deus, mais as suas orações são ouvidas. Esse é um princípio que você encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Muito embora nós sabemos que toda oração respondida é somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas aprove a Deus derramar essa graça e esse favor sobre aqueles que lhe obedecem e andam nos seus caminhos. Há centenas de versículos que falam a respeito disso aí. E há aqueles que dizem o contrário. Por exemplo, no livro de Salmos, Davi diz assim: se eu no coração contemplar a iniquidade, Deus não vai me ouvir. Ou o livro do profeta Isaías, onde o profeta diz, falando da parte de Deus: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus, de maneira que Deus não ouve vocês. Então esse ponto nós não podemos passar por cima dele. Com frequência, nossas orações não são respondidas porque Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos caminhos, andemos uma vida reta diante dele, o procuremos com constância e com fervor. Há estímulos para isso, como a parábola que Jesus contou da viúva que ficou batendo na porta do juiz, dizendo: julga minha causa, e acabou ganhando na base da insistência. E Jesus fez o paralelo. Será que Deus não vai ouvir os seus filhos que dia e noite clamam a Ele? Então, a busca intensa, o fervor na busca, uma vida reta, o evitar o pecado, tudo isso, todas estas coisas são colocadas na Bíblia como condições para que Deus ouça as nossas orações, para que Ele atente ao nosso clamor. Isso fica claro aqui no nosso texto, repetindo, pela relação literária, né, evidente, contextual, entre o fato de que Zacarias e Isabel são apresentados como justos diante de Deus e, em seguida, com a chegada do anjo, anunciando a resposta de oração e a consequente gravidez de Isabel já em idade avançada. Cabe-nos, então, diante disso, nos examinar diante de Deus e perguntar por que os nossos pedidos parece que demoram em ser atendidos ou nunca são, ou a nossa vida de oração ela é tão minguada, ou às vezes até medíocre mesmo. Talvez a relação, ou talvez a causa seja a nossa vida espiritual, o nosso andar com Deus. Segunda lição que nós podemos aprender do texto é que, embora haja essa relação muito clara na Bíblia entre vida reta e santa, isso não significa que nós temos que ser perfeitos, não ter pecado nenhum, para que Deus possa responder orações. Porque se fosse assim, nenhum de nós jamais teria uma oração respondida. Vamos tomar o caso de Zacarias. Zacarias orou muitos anos por um filho. Ele era temente a Deus, andava nos mandamentos de Deus. Mas quando o anjo Gabriel apareceu, anunciando que a sua oração foi ouvida, qual foi a reação dele? No verso 18. Perguntou Zacarias ao anjo: como vou saber isso? Você está dizendo que minha mulher vai engravidar? Ué, peraí. Eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Veja a contradição. Passou a vida toda pedindo a Deus por um filho. Quando o anjo chega e diz: tudo bem, você vai ganhar um filho, o anjo, aí ele diz: peraí, você está brincando, né? Fala sério. Como eu vou ter um filho já nessa idade, minha mulher está... Ué, Zacarias, você vem orando por isso há 30 anos. Então, a inconsistência da nossa natureza, não é? A nossa natureza humana, o pecado de fato nos tornou bastante incoerentes. A gente pede, e quando chega a gente não acredita. A gente, será que é isso mesmo, né? Será que é de Deus isso? Será possível que Deus foi tão gracioso assim para comigo? Apesar da incredulidade de Zacarias, Deus confirmou a resposta da oração. E o meu ponto é esse:
Se por um lado é o contraponto do ponto anterior. Primeiro ponto, Deus quer que nós tenhamos uma vida reta, santa e justa diante dele para que ele responda às orações. Contraponto, isso não quer dizer que nós temos que ser perfeitos. Demonstração, Zacarias era reto diante de Deus. Deus respondeu a oração, mas ele não era perfeito como a reação incrédula dele demonstra. Mesmo assim, Deus atendeu, porque no fim é para que nós aprendamos que sempre vai ser pela graça e pela mediação de Jesus Cristo. Sempre, sempre. Deus atende, embora ele se compraz em atender o povo que o busca, mas sempre, e mesmo nesses casos, é pela misericórdia dele e pela graça dele, porque dele nós não merecemos absolutamente coisa nenhuma. Nossa justiça e nossa santidade, elas sempre serão imperfeitas. Então, nesse misto de busca de Deus, queda, fé e incredulidade é que nós vivemos aqui nesse mundo. E o ponto é nunca desanimar, nunca parar de orar, que é o meu terceiro ponto aqui. Que Zacarias orou por muito tempo sem ter resposta, mas ele não desistiu. Ele era um homem consagrado a Deus, sem dúvida, era um homem de oração. De acordo com a piedade judaica, ele devia orar pelo menos 3 vezes por dia, no templo, já que ele morava em Jerusalém, 3 vezes ao dia, na hora nona, nona, sexta e terceira, nessa ordem inversa, ele ia ao templo orar e buscar a Deus, como todos os demais judeus. Talvez fizesse também orações em casa, juntamente com sua mulher. A gente calcula aqui que desde o casamento ele vinha orando para ter filhos, talvez aqui 30 a 40 anos, porque a gente não sabe a idade dele. E ele não parou de orar, porque o anjo, quando aparece, diz: as tuas orações foram ouvidas diante de Deus, dando a impressão de que ele continuava orando. No tempo que o anjo chega, ele ainda estava em oração. Apesar das dificuldades, ele não desistiu, ele já estava velho, a esposa era estéril. É para nós um exemplo de perseverança na oração. Às vezes a resposta que não chega não quer dizer que Deus não vai dar, mas ele está esperando o momento oportuno, como foi o caso aqui, que nós iremos ver. O quarto ponto que nós aprendemos aqui com esse episódio é que Deus às vezes concede muito mais do que a gente pede, que foi o caso aqui. Zacarias e Isabel queriam um filho, não é? Eles queriam anular a vergonha de não ter um filho e ter o prazer de criar um. Mas Deus deu muito mais do que eles tinham pedido. Imagina só, Deus não somente concedeu um filho, verso 13, a tua mulher te dará à luz um filho, mas esse filho seria o precursor do Messias. Isso aí ele não esperava, com certeza. Ele estava pedindo um filho. E Deus não somente lhe deu um filho, mas lhe deu um filho muito especial, aquele que seria o precursor do Messias. Havia uma profecia, ou algumas profecias nas escrituras de Israel, a respeito do retorno do profeta Elias, e que seria levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. O próprio Senhor viria ao seu povo, mas antes dele, o profeta Elias viria na frente preparando o caminho. E essas profecias, na verdade, se referiam a esse que seria, ou que foi, o filho de Zacarias e Isabel. Veja o que o anjo diz no verso 14 e 17. Em ti, por causa do nascimento desse filho, que será chamado de João, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Não porque nasceu uma criança, mas porque ele será, verso 15, grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, está se referindo aqui ao voto de Nazireu. Ele seria uma criança consagrada a Deus, dentro do voto do nazireado, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Isso é o sonho de todos os pais cristãos, né? Que o filho já nasça convertido, já de fábrica convertido. Para ele não ter o trabalho de ver isso acontecer depois. Que bom se já nascesse convertido, pois é o caso de João Batista. Já era cheio do Espírito Santo já do ventre da mãe. Já do ventre da mãe,
a criança já seria tomada pelo Espírito Santo. Ou seja, era tudo que eles não podiam imaginar que a resposta de Deus seria tão ampla e abrangente. Nós aprendemos então aqui que às vezes Deus nos responde com muito mais graça, abundância, riqueza e misericórdia do que a gente jamais esperaria. E eu tenho certeza que vocês, se a gente desse a oportunidade aqui, poderiam vir à frente e dar testemunho de ocasiões em que vocês pediram o pão e Deus deu o pudim, né? Pediram coisas e pediu uma namorada, queria só uma namorada e Deus deu uma Miss Brasil para você, né? Ou queria só alguém, um marido com quem compartilhar a vida, e Deus deu essa figura extraordinária que é seu marido, né? Então, quantas coisas de fato Deus não dá com abundância e misericórdia. Isso aí depende da ótica, naturalmente, né? Mas deixe-me ir para um quinto ponto aqui, sobre a oração que nós aprendemos no texto. É que Deus, por vezes, responde às nossas orações de maneira miraculosa. Aqui eu sei que eu estou tocando num ponto que é bastante controverso hoje. Há muitos irmãos que entendem que se não tiver milagre, não tem resposta de Deus. Que toda resposta de Deus ela tem que vir sobre a forma de alguma coisa sobrenatural. A aparição de um anjo, algum fato extraordinário que não pode ser explicado por causas normais, ou uma visão, uma revelação. Tem irmãos que crescem em igrejas onde eles são estimulados a procurar que Deus sempre responda no sobrenatural. Isso cedo ou tarde vai causar um problema, porque quando Deus responder através de causas naturais, através dos caminhos normais, através da providência, a pessoa não vai reconhecer e não vai ser grata a Deus. Isso cria um desequilíbrio na vida da pessoa. A verdade é que a Bíblia nos ensina que Deus às vezes responde de maneira sobrenatural e às vezes não. Às vezes a resposta vem de uma forma muito simples, que você olha assim e pergunta, será que foi Deus mesmo? Porque aconteceram as coisas, foram coincidências tão simples que a pessoa fica pensando, será que foi Deus? E de fato foi mesmo, porque Deus controla os acontecimentos, Ele está por detrás de tudo que existe, de tudo que vem a acontecer, e não cai uma folha de árvore ou um passarinho no chão ou um fio da sua cabeça que não seja a permissão dEle. Então nós devemos estar abertos para o que Deus como Ele vai responder. No caso, houve vários milagres acontecidos aqui, mas alguns foram milagres da providência, não pareciam tão miraculosos assim. Por exemplo, a coincidência do serviço de Zacarias no interior do templo. A coincidência do serviço de Zacarias no interior do templo. Para vocês terem uma ideia, tinha 18 mil sacerdotes em Israel, mais ou menos nessa época. E era feito turnos e lançado sorte para ver qual era o sacerdote que naquele dia específico teria o privilégio de entrar no Santo dos Santos para queimar incenso na presença de Deus. Então, as chances de um sacerdote ser escolhido para entrar no templo em Jerusalém para queimar incenso era de 1 na sua vida toda. Uma vez na vida ele faria isso. E tem uma tradição rabínica que diz que quando o sacerdote entrava, eles amarravam uma cordinha no pé do sacerdote com um sininho e a corda ficava lá fora com o assistente segurando, porque podia ser que se Deus aparecesse e o sacerdote morresse, ninguém podia entrar no Santo dos Santos para recolher o cadáver, né? Então você tinha que puxar o cadáver do sacerdote, né? Pois exatamente naquele dia, naquela ocasião, caiu por sorte, diz aqui no verso 8, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante o tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando e o assistente com a cordinha na mão. Então, primeiro milagre, né? Primeira coincidência da resposta foi que naquele dia,
naquele momento, aconteceu um fato único na vida de Zacarias. Ele foi sorteado para queimar incenso na presença de Deus. Pode parecer uma coisa assim, né? Tem milagre nisso, né? Ele foi sorteado, aconteceu ao acaso, mas é o Deus da providência, né? Que preside todos os sorteios, menos Mega Sena, por favor. Segundo, e aí foi miraculoso mesmo, ele está servindo ao Senhor, diz aí no verso 11, quando lhe aparece um anjo da parte de Deus em pé à direita do altar do incenso. À direita do altar do incenso, ou à esquerda do altar do incenso, em frente do altar do incenso, atrás do altar do incenso, não faria a menor diferença. Mas é apenas um detalhe que mostra o testemunho ocular. Provavelmente esse episódio foi narrado a partir do testemunho do próprio Zacarias. Lucas foi lá conversar com ele e disse, como foi lá? Então Lucas diz, olha, eu entrei e de repente foi até do lado direito assim do altar, o anjo apareceu. São detalhes que não têm nenhum significado teológico, mas que traem a perspectiva visual ou testemunho ocular que compõe a fonte que foi usada. Né? O anjo aparece. E aí o terceiro milagre, que é de uma mulher idosa e estéril engravidar. Então, estas foram as coisas que aconteceram. Com certeza, Zacarias não tinha a menor ideia de que ia ser dessa forma, mas as coisas aconteceram. O meu ponto aqui é o seguinte, muito embora nós não devamos esperar milagres todos os dias, estejamos abertos para o que Deus pode fazer. Essa resposta foi uma combinação de providência e uma ação sobrenatural de Deus. Às vezes é sobrenatural a resposta, outras vezes é só a providência de Deus. Nós precisamos estar atentos para, em tudo, dar graças a Deus. Agora, o último ponto sobre oração, e nem por isso menos polêmico, é que as nossas orações, de um jeito que nós não sabemos, elas funcionam em plena harmonia com os decretos eternos de Deus. Aqui no texto nós temos uma resposta, ou não, para a pergunta, se Deus já planejou tudo, por que orar? Porque presta atenção, a chegada de João Batista havia sido decretada por Deus desde a eternidade. Porque os profetas de Israel, 600 anos antes dele, por exemplo, Malaquias no capítulo 4, de 5 a 6, falaram que Deus haveria de levantar alguém que seria o precursor do Messias. E é claro que Deus já sabia quem era. A vinda de João Batista já havia sido estabelecida por Deus desde a eternidade. E isso incluía que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Pode ser que nenhum de nós aqui seja predestinado, mas João Batista é a exceção. Desde a eternidade estava decretado que seria isso. Estava lá, estava escrito, estava registrado na Escritura. Deus havia decretado que seu Filho Jesus Cristo teria um precursor que viesse antes dele para preparar o caminho. E como parte desse plano de Deus, ele decretou também como isso haveria de acontecer. Um dia Zacarias encontrou Isabel, quem sabe lá na festa da Páscoa, olharam um para o outro, tchan, né? As famílias organizaram o casamento, até agora tudo normal. Aí casam, tempo passa, descobre que ela é estéril porque não tem filhos. E aí resolvem orar. E oram 30 anos. E quando Deus responde aquela oração, ele cumpre as profecias, ele realiza o seu propósito, ele traz à existência tudo que ele havia decretado através da oração de Zacarias. Então, o meu ponto é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam assim, se Deus já decretou tudo, se já está tudo determinado, para que orar? Eu digo, lê a história de Zacarias. A chegada de João Batista já estava profetizada, ele haveria de vir. Mas Deus fez com que isso acontecesse através da oração de Zacarias. Como é que Deus faz isso, eu não sei. Mas eu sei de que uma forma significativa e eficiente, as suas orações colaboram
para a realização dos planos de Deus no mundo, planos estes que foram traçados desde a eternidade. Como é que eu vou orar por uma pessoa se eu não sei se Deus vai salvá-la? Eu não sei quem são os eleitos, os escolhidos. Isso não é da sua conta. A sua conta é orar por todos os homens e evangelizar todos os homens. A sua responsabilidade é orar por sua mulher que é estéril, pensando no caso de Zacarias. E Deus é que sabe como ele vai responder. Mas no fim você vai saber o seguinte: o Deus que decreta tudo que existe, ele também decretou os meios pelos quais estas coisas viriam a acontecer. É aqui que nós entramos como colaboradores, participantes do plano de Deus na história. Muita gente tem dificuldade com isso e fica querendo ou negar a soberania de Deus ou negar a eficácia da oração e da nossa responsabilidade. Mas a Bíblia mantém essas coisas juntas. E aqui que está o grande mistério, que o Deus soberano, diante de quem não cai um passarinho sem a vontade dele, realiza os seus planos através das orações e das ações das suas criaturas. E nós, de fato, participamos. Nós não somos mero peões no tabuleiro de xadrez da predestinação. Mas nós, de fato, participamos eficazmente com as nossas decisões e orações e ação naquilo que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo. Não me pergunte como isso funciona, porque a Bíblia não responde, mas só afirma, como numa narrativa como essa aqui. Através das circunstâncias, das orações desse velho, Deus cumpriu suas profecias que ele havia determinado antes da fundação do mundo. Por isso, não deixa a pergunta, se Deus já sabe por que é que eu vou orar, se Deus já decretou tudo, por que é que eu vou orar, não deixa esse tipo de pergunta paralisar as suas orações, porque a pergunta está formulada da maneira errada. A pergunta não é essa. O ponto é que Deus manda que nós oremos, mesmo que Ele já sabe, antes da fundação do mundo, exatamente o que é que vai acontecer. Amém? Amém. Então, queridos, como aplicação prática para nós, eu diria, eu repito isso. Primeiro, não deixe que a soberania de Deus seja um obstáculo para que você ore, mas na verdade que seja um grande incentivo. Pense assim: as minhas orações contribuem eficazmente para que Deus leve avante os seus planos traçados desde a eternidade. Outra aplicação prática: devemos orar sem cessar, perseverando naquilo que é lícito pedir. Não desista, não desista. Mas continue, persevere. Deus haverá de responder no tempo dele. E por último, devemos andar em retidão diante de Deus, sabendo que ele se compraz em responder muito mais rapidamente e abundantemente àqueles que o temem e andam nos seus caminhos. Mas sem jamais esquecer que sempre será pela graça de Deus. Amém? Vamos agora para o segundo tópico do texto. É que eu disse que uma das respostas, que a oração, um dos aspectos da oração é que é o seu caráter sobrenatural e, no caso, que Deus mandou um anjo para trazer a resposta, coisa que não acontece todo dia conosco. Mas veio um anjo, não foi qualquer um, foi Gabriel, que diz aqui que assiste diante de Deus. A aparição de anjos a pessoas são muito antigas. No judaísmo antigo, muito antes de Lucas ter sido escrito, há relatos em livros apócrifos de anjos que apareceram a personagens do período intertestamentário, trazendo revelação de Deus. Por exemplo, o segundo livro de Esdras é um livro que fala de como supostamente Esdras teria tido revelações celestiais que os anjos trouxeram para ele e tudo. Então, antes desse tempo aqui do Novo Testamento e depois do profeta Malaquias, histórias de anjos começaram a entrar no judaísmo. E talvez por influência do tempo que eles estiveram lá na Babilônia, onde eles pegaram muito da religião dos pagãos, mas o fato é que havia muito disso aqui. Até o dia de hoje, não é? Apesar do mundo ter mudado muito, a aparição de anjos continua sendo alguma coisa que é usada como base para
as pessoas reivindicarem autoridade ou uma mensagem vinda da parte de Deus. Em 1820, um rapaz de 16 anos, chamado Joseph Smith, declarou que um anjo chamado Moroni apareceu para ele, trazendo a última revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, que estaria escrita em tábuas de ouro, em egípcio antigo, numa caverna escondida lá em Utah, nos Estados Unidos. E ele foi lá, descobriu essas placas de ouro, fez a tradução e deu o livro de Mormon, dando origem, então, à religião Mormon, que são chamados de os Santos dos Últimos Dias, baseada nessa aparição do anjo Moroni. Muito antes disso, um outro anjo teria aparecido a um pastor árabe que estava cuidando das suas cabras numa caverna, e esse anjo estava trazendo mais uma revelação de Deus superior à Bíblia. Esse pastor não sabia escrever, e aí entrou na cidade e transmitiu as revelações do anjo a algumas pessoas que escreveram para ele, e virou o Alcorão, que é o livro básico do islamismo. Você vai perceber que na base de quase todas as religiões os anjos aparecem como sendo os mediadores de Deus. O cristianismo não é diferente, né? Nós temos aqui o relato de pelo menos 2 aparições de anjo, um a Zacarias e outro a Maria. No texto que nós temos, né, nós lemos a aparição de um primeiro anjo a Zacarias. A diferença, você deve estar perguntando, então qual é a diferença do cristianismo, islamismo e mormonismo, né? Bom, a diferença é que, no caso do islamismo e do mormonismo, esses anjos traziam mensagens que eram, ou conteúdos que eram ou contrários, ou diferentes, ou complementavam aquilo que já havia sido dado antes. Por exemplo, o anjo Moroni trouxe uma Bíblia nova. O anjo que apareceu a Maomé, ele trazia uma religião completamente nova. Mas o anjo que apareceu aqui a Zacarias disse: eu não estou trazendo nada de novo, estou só dizendo que tudo que Deus disse antes está acontecendo agora. Ou seja, ele não trouxe uma religião nova, ele só veio dizer que aquilo que Deus havia prometido está se cumprindo. Então, essa é a grande diferença. Se você der uma olhadinha hoje em algumas das práticas que tem e que surgiram dentro da igreja, você percebe claramente que a reivindicação de ter sido dado por um anjo é para justificar por que aquilo não está na Bíblia, como, por exemplo, o famoso movimento G12, onde Castelhano diz que teve uma visão em que Jesus apareceu para dizer para ele que sempre a intenção de Jesus era que a igreja se reunisse em grupo de 12, células de 12. A pergunta é, se era assim, por que não está na Bíblia isso? Pois é, porque Deus guardou essa revelação para os últimos tempos. Então, por isso que precisa apelar para anjo, precisa apelar para revelação, precisa apelar para profecia, precisa apelar para visão, porque não está na Bíblia. Mas aqui, esse anjo não está trazendo nada novo, o anjo Gabriel. Ele está simplesmente dizendo, sabe aquilo que Deus falou através do profeta Zacarias, do profeta Malaquias, do profeta Isaías: eis que envio o meu servo que irá aplanar o caminho diante de ti? Pois bem, isso está se cumprindo agora no teu filho. Não tem religião nova, não tem verdade nova. Anjo não está trazendo nada estranho, diferente da palavra de Deus. Gabriel não fez isso. Essa é a diferença. E é por isso que nós, então, recebemos com muita tranquilidade em nosso coração. O que é que a passagem nos ensina a respeito dos anjos e do ministério deles? Primeiro, parece que os anjos são uma raça bem diferente e superior à raça humana. Nós não sabemos a origem deles. A Bíblia não diz quando é que os anjos foram criados. Em algum momento, talvez antes do primeiro dia da criação, ou durante os dias da criação, em um momento que nós não sabemos, Deus criou essa raça que é diferente e aparentemente superior à nossa raça. Outra coisa que nós podemos aprender do texto é que os anjos, eles são seres pessoais. Tem até nome, né? Gabriel. Tem outro anjo chamado de Miguel. Rafael e Fanuel não, tá?
porque isso é do judaísmo e da Igreja Católica, que nomeia 6 arcanjos. Na Bíblia, na verdade, só temos 2, que é Gabriel e Miguel. E o nome dos outros nós não sabemos. Então, eles têm nome, são seres pessoais. Eu imagino que todos eles devam ter nome, né? Fico pensando como é o nome dos anjos. Não sabemos quantos são, mas eles todos têm nomes e, portanto, são indivíduos, provavelmente distintos e diferentes uns dos outros. Não é? Gabriel é diferente de Miguel. Outra coisa que nós podemos aprender aqui do texto é que esses seres, eles são racionais e inteligentes. Gabriel fala, Gabriel entende, Gabriel raciocina, Gabriel questiona, Gabriel repreende, Gabriel tem memória, Gabriel é fiel, ele tem virtudes. Então são seres pessoais e, nesse sentido, muito racionais e inteligentes, e nesse sentido muito parecidos conosco. A Bíblia não dá a forma desses seres. Como é que eles se parecem? Porque tudo indica que eles são invisíveis, eles são espíritos. Eles não têm uma forma concreta. E toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele aparece quase que sempre em figura humana, ele assume uma forma humana. Talvez as únicas exceções sejam nas visões do profeta Ezequiel, do profeta Isaías e de João no Apocalipse, em que ele vê esses anjos com várias asas, cheios de olhos, com poderes extraordinários, mas como são visões apocalípticas, e a linguagem apocalíptica geralmente é muito figurada, a gente não sabe exatamente se aquilo é uma descrição exata do que eles são ou é apenas a descrição do que o profeta viu, a maneira como o anjo apareceu. Mas sempre que na Bíblia eles aparecem em figura humana. E aqui no caso de Zacarias, provavelmente deve ter sido na forma de uma pessoa. Apareceu ao lado direito do altar uma pessoa. Às vezes é dito que eles estão vestidos de branco, que eles brilham muito. Alguma coisa deu a entender a Zacarias que aquela pessoa que estava ali ao lado direito do altar, onde não era permitido entrar ninguém, era de fato um anjo de Deus. Talvez o brilho, a glória, a gente não sabe. Se tinha asa, isso é da imaginação popular, tá? Que geralmente quando fala de anjo, tem filme de anjo, aparece ele com aquelas azonas de gaivota, né? Só nas visões dos profetas é que eles são descritos assim. Mas as aparições normais aos seres humanos é como se eles fossem pessoas, iguais a nós. A ponto de que o autor aos Hebreus dizem que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Por quê? Porque são iguais aos seres humanos, parecem com as pessoas. Não tinha nada que traiu o fato de que eles eram essas criaturas celestiais. A gente imagina, então, que eles também são imortais, porque esse mesmo Gabriel aqui, esse Gabriel que aparece aqui, aparece um outro anjo com o mesmo nome 500 anos antes, no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel aparece um anjo chamado Gabriel dizendo: eu sou da parte de Deus, assisto diante de Deus, vim te trazer essa notícia. E agora, 500 anos depois, aparece Zacarias. Então, a gente calcula que o anjo vive no mínimo 500 anos, né? Daí a gente imagina que eles são imortais. Diferente de nós, que morremos, os anjos parece que não, que a existência deles é eterna. Não é que é eterna no sentido de que eles sempre existiram, mas que eles foram criados com imortalidade. Eles não morrem, eles vão existir para sempre. E, portanto, o número deles é um número fixo. Não há novos anjos sendo criados, mas Deus já os criou com um número exato. A Bíblia diz também que eles são poderosos. Veja o caso aqui. Quando ele apareceu, o Zacarias, diz o texto aqui, não é? Verso 12: vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então, o anjo apareceu de uma forma que impôs medo a Zacarias. E deve ter sido ou por causa da altura, ou do brilho, ou do aspecto, né? Mas a ideia que Zacarias teve é que estava diante de um ser mais poderoso do que ele e que poderia feri-lo, né? Ou sobrejugar-lo, ou até matá-lo. Daí ele tremeu diante da presença do anjo. E mais adiante o anjo disse: você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo na hora.
Ou seja, esses anjos, eles parecem que têm poderes sobre o ser humano, não é? São capazes de fazer esse tipo de coisa, né? Causar mudez ou, enfim. Tem relatos no Antigo Testamento de anjos que feriram exércitos inteiros dos inimigos do povo de Deus com a espada. A briga de Jacó no Val de Jaboque com um anjo, e o anjo toca na coxa de Jacó e desloca a coxa, né? Então são de fato seres mais poderosos e podem interferir no funcionamento do ser humano. São organizados pelo que Gabriel diz aqui no verso 19: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Essa frase só tem alguma relevância se isso fazia de Gabriel um anjo mais importante do que os outros. Ele está mais ou menos dando uma carteirada, dizendo: você sabe com quem está falando, Zacarias? Eu não sou um anjinho qualquer, não. Todo dia eu despacho com Deus. Todo dia eu estou na presença dele. E você vem me fazer essa pergunta? Então, tem anjo e tem anjo, né? Todos os anjos são iguais, mas tem uns que são mais iguais do que os outros. E Gabriel era mais igual do que os outros porque ele comparecia na presença de Deus. Era um anjo que tinha essa distinção, né? Talvez um arcanjo, que é o nome que Miguel é nominado mais na frente. Era isso aqui, que isso a gente também aprende aqui do texto. A palavra anjo significa mensageiro e a função básica parece ser essa mesmo. Deus criou essa raça para servir de mensageiros dele, servos dele, para executar os seus propósitos no mundo. É isso que a palavra anjo significa. E ele diz no verso 19: eu fui enviado por Deus para te falar. E eles aparecem nos momentos críticos da história da redenção no Novo Testamento. Eles aparecem aqui para anunciar o nascimento de João Batista. Eles vão aparecer para anunciar o nascimento de Jesus e cantar, formando aquele belíssimo coral no nascimento de Jesus. Eles vão aparecer a José para ir para o Egito e depois para voltar do Egito. Durante o ministério de Jesus, os anjos aparecem várias vezes. Uma delas é lá no deserto, onde ele passou 40 dias. Também outra vez, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, suando sangue, um anjo apareceu e o confortava. Quando ele ressuscita, os anjos estão no seu sepulcro para anunciar as mulheres. E várias vezes no livro de Atos, os anjos aparecem aos apóstolos para dar orientação, como um anjo que apareceu a Paulo durante aquela tempestade e dizendo que Paulo ficasse tranquilo, que não se perderia ninguém ali naquele barco. Ou seja, eles foram mandados por Deus para cumprir tarefas específicas durante esse período da história da redenção. São fiéis a Deus, submissos à sua vontade, e a visitação de um anjo geralmente equivalia a uma presença do próprio Deus, daí o temor de Zacarias quando o anjo apareceu. Mas a grande pergunta, naturalmente, que eu sei que eu não disse nada muito novo: qual é a atitude que a Bíblia nos recomenda com relação aos anjos hoje? Se os anjos são imortais, eu acredito que eles existem, que eles estão presentes e atuantes no dia de hoje. Eu firmemente creio nisso, que os anjos continuam ministrando, cumprindo os propósitos de Deus. Não sei o quanto de forma humana eles assumem hoje para realizar os seus propósitos. De repente você pode ter sido ministrado já por um anjo sem saber, porque eles são muito discretos, né? Só aparecem mesmo quando Deus deseja que apareça. Eu provavelmente já fui servido por um anjo que anda mais de 180 por hora, porque senão eu já teria me acabado da minha motocicleta há muito tempo. Então deve ter um anjo, né, com carteira de motociclista para me seguir por aí. Nós não temos resposta a esse tipo de pergunta. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ele está falando no presente, escrevendo para cristãos, e, portanto, nós cremos que nós estamos também contemplados com essa bênção. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores. Espíritos aponta para a sua natureza incorpórea e invisível. Espíritos ministradores aponta para a função deles, que é serviço.
espíritos ministradores enviados para serviço, enviados por Deus, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, que são os crentes em Cristo Jesus. Ou seja, Deus continua a enviar esses anjos hoje para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. O que eles fazem, nós não sabemos. Proteção, orientação, guia, redenção de algum evento, de algum perigo e coisas que nós não temos ideias. Alguns têm algumas teses interessantes. Tem alguns estudiosos, que inclusive eu respeito, mas de quem eu discordo, que querem fazer uma relação entre os anjos e dons espirituais. Que muitos dons espirituais, na verdade, são atuações angélicas. Na carta aos Coríntios, né, fala sobre, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ligando o dom de línguas a falar a língua dos anjos. E lá em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz assim: se vocês buscam dons, orem para que possam progredir. Só que a palavra dons que é traduzida ali, na verdade é espíritos. De fato é espírito, porque é muito parecida a palavra pneuma, espírito, e a palavra pneumáticos, espiritual, que geralmente é usada para se referir ao dom. Então a gente traduziu, se vocês buscam dons, mas no original está dizendo, se vocês buscam espíritos, e alguns tradutores estão dizendo que Paulo está se referindo ao fato de que a gente devia buscar comunhão com esses anjos, através dos quais viriam esses poderes sobrenaturais para realizar o serviço cristão. Eu acho isso muito estranho, porque se fosse assim, devia ser mais claro na Bíblia, né? Os dons espirituais sempre são mostrados na Bíblia como uma concessão soberana de Deus a quem Ele quer, para o corpo de Cristo funcionar como um todo. Mas, de qualquer forma, nós cremos no ministério dos anjos. O apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo aos Coríntios, diz assim para as mulheres: vocês têm que usar o véu por causa dos anjos. Alguém sabe por que é que Paulo disse isso? O que é que tem véu a ver com anjo? Não acredito no que eu vou dizer, tá? Eu vou contar só por curiosidade. Mas uma interpretação é o seguinte: lembra aquele episódio lá de Gênesis 6, que diz que os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens e casaram com elas, e de lá vieram os Nefilim, os gigantes, os poderosos da terra? Uma interpretação rabínica muito antiga diz que os filhos de Deus eram os anjos. E os anjos viram as mulheres e se apaixonaram pelas mulheres. E tomaram forma humana e casaram com elas. E do casamento, desse cruzamento de anjo com mulher, saiu os grandes gigantes, né, da antiguidade, os Nefilim, uma raça poderosa e tal. E essa interpretação rabínica diz que o que atraiu os anjos foram os longos cabelos femininos. Paulo, sendo um rabinista e conhecendo essa tradição, ele está dizendo para a igreja de Corinto, para as mulheres que não queriam usar o véu: mulher, usa o véu por causa dos anjos, né? Porque se você não usar véu, abrir o olho, vai estar um anjão desse tamanho aí de lado de você, né? Então, por causa dos anjos, use o véu. Vocês acreditam que tem gente que defende essa interpretação? Pois tem. Eu discordo totalmente, né, com esse tipo. Provavelmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: as mulheres não queriam usar o véu, porque naquela cultura o véu significava submissão. E elas estavam querendo independência. E Paulo está querendo, não que elas usem o véu, mas que elas permaneçam no seu lugar determinado, né, de submissão. E se elas não querem fazer isso pelos argumentos que Paulo está usando, pelo menos que elas lembrassem que os anjos estão presentes nas assembleias e que eles são seres superiores enviados da presença de Deus. Então, se não querem respeitar os homens, pelo menos respeite os anjos e use o véu. Seria mais ou menos talvez a interpretação menos complicada para essa que é uma das passagens mais difíceis de Paulo, né? A questão dos anjos lá em 1 Coríntios. Mas o que é que a Bíblia nos diz? E a verdade é que a Bíblia nos pede uma atitude de cautela com relação aos anjos. A Bíblia não nos encoraja a buscar contato com eles, não nos encoraja a ter visão de anjo.
não nos encoraja a receber os anjos sem que haja discrição e discernimento. A Bíblia nos ensina que existem anjos rebeldes contra Deus, maus e desejosos de nos enganar e separar de Deus. A história completa é essa, que entre esses anjos há uma facção deles que é inimiga de Deus, que se rebelou contra Deus. Eles continuam imortais, eles continuam invisíveis, eles continuam sendo anjos, só que são anjos maus. Eles não são mais enviados de Deus, nesse sentido, para fazer o bem, mas eles são voltados contra Deus e especificamente contra a raça humana, o gênero humano. A Bíblia chama esses anjos de demônios, espíritos imundos, e diz que o líder deles é um anjo por nome de Satanás, que é também chamado de adversário, Lúcifer, Belzebu e outros nomes. No momento que não é muito claro na Bíblia, esses anjos resolveram se colocar contra Deus e contra a sua criação e seus propósitos. Então, na verdade, nós estamos cercados de anjos bons, enviados por Deus para serviço, e desses que são maus também. E como eles são todos anjos, como é que a gente vai saber a diferença se um aparecer? Porque eles podem se transformar, não é? Eles podem tomar forma. Então, como é que nós vamos saber? Por isso a Bíblia recomenda aos cristãos cautela no que diz respeito a receber anjos ou falar com anjos. Na verdade, a Bíblia nos ensina a não confiar em anjo nenhum que apareça trazendo alguma mensagem. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele nos diz o seguinte, 2 aos Coríntios, capítulo 11. Paulo está advertindo a igreja sobre os falsos profetas e diz assim, 2 Coríntios 11, verso 13, os tais obreiros são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse anjo, que é chamado de Satanás aqui, e que é visto na Bíblia como sendo o líder destas forças do mal, ele tem a habilidade de enganar as pessoas, aparecendo como se fosse um desses anjos de Deus, como se fosse o próprio anjo Gabriel. Então essa mesma habilidade que Satanás tem de se transfigurar em anjo de luz, anjo de Cristo, aqueles que ele manda, esses falsos mestres, falsos profetas, eles também têm essa habilidade de aparecer como se fossem enviados de Deus. Nenhum falso profeta vem com rótulo herege, mas ele se aparece com linguagem bíblica, ele se apresenta com linguagem bíblica, com mensagem bíblica, interesses aparentemente honestos, mas na verdade é Satanás se transfigurando em anjo de luz. Por isso a gente tem que ter cuidado com visão de anjo, porque você não vai saber o que é que você está vendo. De repente pode ser um anjo de luz, na verdade Satanás se transfigurando em anjo de luz. Por isso que a Bíblia não recomenda, não encoraja, na verdade, diz para a gente ter muito cuidado. Paulo diz aqui mais adiante, na próxima carta, que é Gálatas, no capítulo 1, verso 18, ele diz o seguinte, verso 8, na verdade, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, com isso ele está dizendo que existe a possibilidade de um anjo vir do céu e pregar um evangelho que é diferente daquele que nós temos recebido. E eu já mencionei dois casos, o anjo Moroni, que deu origem aos Mormons, e o anjo que apareceu a Maomé, que deu origem ao islamismo. E várias outras aparições. Recentemente, eu estava estudando para o meu livro sobre apóstolos, o fundador da Igreja Luz do Mundo, no México, que tem mais de 2 milhões de membros, é um apóstolo que disse que um dia um anjo apareceu para ele, da parte de Deus, dizendo, eu te constituo apóstolo, vai e funda uma igreja apostólica. Inclusive a igreja dele é unitária, não crê que Jesus Cristo é Deus e nem que o Espírito Santo é pessoal, é unitarismo, é uma heresia muito antiga. Mas foi baseado na aparição de anjo pregando outro evangelho. A Bíblia desencoraja
qualquer tentativa de contato e comunicação com eles. Mais adiante, ainda em Colossenses, o apóstolo Paulo adverte a igreja de Colossos contra uma seita que estava se infiltrando na igreja e que dizia que que contava com a presença de anjos, que estava envolvida com anjos. Veja o que diz aí Colossenses 2, no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo adverte a igreja, olha, não dê ouvidos a esse pessoal que chega dizendo assim, lá no meu culto tem anjo. Você sabe que tem uma igreja, eu esqueço o nome dela agora, parece que o pastor está nos Estados Unidos agora, mas quando ele começava o culto, ele pegava uma cadeira e colocava lá, e disse aqui, é a cadeira do anjo Gabriel. O anjo Gabriel está aqui sentado, presente conosco. Lembram disso aí? Essa é uma Assembleia de Deus. Senhor, lá em Boston, não é isso? É a Oriel de Jesus, não é? É a Oriel de Jesus. Então, Paulo diz assim, não se impressiona com isso não, gente. Você não sabe que anjo está sentado ali. Mas a razão principal pela qual a Bíblia nunca nos encoraja a buscar anjo da guarda, ter visão de anjo. Eu não sei se alguma vez você pediu a Deus para Deus mostrar um anjo para você. Senhor, manda um anjo para me dizer uma resposta. Eu não sei se você já fez isso. Se fez, você pode parar. Porque não penso que Deus está interessado em fazer esse tipo de coisa, porque vai que o diabo ouve e aparece, né? E diz, olha, Deus me mandou, escutou tua oração, né? Vai, te separa da tua esposa e arruma mais bonitinha. Então, né? Como é que vai ser isso aí? Então, a razão principal pela qual nós não esperamos que Deus envie hoje anjos trazendo respostas, revelações e mensagens, é porque Deus já nos deu a sua maior revelação. O anjo do Senhor, que é aquele que aparece no Antigo Testamento e que é diferente de todos os anjos, já nos veio e o nome dele é Jesus Cristo. Ele já veio, já esteve entre nós, tendo Deus outrora falado, Hebreus capítulo 1, verso 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, aí você pode incluir anjo, visão, revelação, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser. Deus nos fala hoje através de Cristo. É o anjo do Senhor, o enviado de Deus. Ele é profeta, sacerdote e rei. E como profeta e mestre, é ele aquele que nos comunica a revelação de Deus e a vontade de Deus. E onde eu encontro as palavras de Cristo? Onde é que eu encontro a respeito dele, da sua vida e da sua obra? Nesse livro aqui. Não é interessante que Lucas começa o seu livro dizendo, isso aqui é o resultado de uma investigação acurada, eu fui nas fontes, eu escutei as pessoas, entrevistei testemunhas, fiz uma análise e estou fazendo uma exposição em ordem. Por que Deus se daria esse trabalho? Porque essa é a revelação final e maior de Deus, onde ele registra a sua mensagem através do anjo, que é Senhor de todos os outros, o Filho de Deus que já veio a esse mundo. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir, porque Deus nos fala através dessa Escritura. Amém? Nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor responde orações, porque no tempo dos apóstolos o Senhor respondeu através dos anjos, até que a Escritura ficasse completa. E o Senhor agora nos fala de maneira mais segura e confiável. Não nos deixe iludir por Satanás e suas manifestações. Nos ajuda a te buscar através da revelação escrita e aprender de ti. Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.